Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer essa almofada pneu. Olha, ela tem o ponto folhas e o ponto tranças. Eu vou mostrar aqui como marcar o tecido, como fazer o ponto e como fechar a almofada. Então fica comigo nesse vídeo até o final que o passo a passo tá completíssimo. Bom, para fazer essa almofada pneu, eu vou utilizar aqui o tecido Oxford no xadrez. O tecido xadrez aqui, ele já é excelente, porque ele já tá quadriculado, né? Então, aqui eu vou só fazer a marcação aqui dos pontos. Eu tenho aqui 1 metro de tecido, mas para fazer essa almofada, eu vou utilizar aqui 60 centímetros. Para fazer a marcação, eu vou utilizar aqui a largura do tecido. Esse tecido, ele tá aqui na largura 1,48 m, mas tem alguns que vêm com 1,40 m. Então, eu vou utilizar aqui a largura do tecido inteira, de uma orelha a outra, e vou utilizar aqui 60 centímetros. Então, eu vou começar aqui, olha, acertando aqui, olha, esse quadradinho. Vou deixar aqui retinho. E eu vou utilizar aqui essa tesoura que é excelente. Ela é uma tesoura de picotar, ela já corta fazendo o acabamento para o tecido não desfiar. Essa auréola do tecido também tem que retirar, olha, fica tudo furadinho, né? Então, aqui eu vou retirar, deixando um pedacinho aqui, olha. Aqui vai ser a minha margem de costura. O meu quadradinho aqui, ele tem 2 centímetros. Olha, são 2 centímetros, mas pode ser 2,5 também. Eu vou usar aqui canetinha e lápis fantasminha. Eu vou usar aqui a canetinha rosa para riscar aqui no branco e o lápis branco para riscar aqui no vermelho. Mas você pode riscar aí com o que você preferir. Esse daqui é o gráfico que eu vou utilizar. Eu vou deixar aí na tela para vocês tirarem um print. Então, eu vou iniciar aqui, olha, deixando 13 centímetros. Então, a minha marcação começa a partir daqui. Bom, então, olha, essa marcação que eu fiz aqui seria essa linha que eu já cortei, né? Olha, esse pedacinho aqui é esse, que aqui é a margem de costura. Então, o meu primeiro ponto começa aqui, olha, nesse vermelho. E aqui não tem segredo, aqui é só riscar aqui, olha, a linha inteirinha desse jeito. Então, agora eu vou para a segunda linha. Olha, a segunda linha é essa daqui, olha. Agora eu vou riscar na parte branca. Continuo aqui, olha, a próxima linha. Então, aqui eu já fiz a primeira, segunda e a terceira carreirinha, olha. Primeira, segunda e a terceira. A quarta eu pulo, seria essa, e agora eu vou fazer a quinta. Então, a quinta, olha, pulo o primeiro quadrado e faço no próximo. Que é a sexta. Olha, esse ponto aqui é esse, agora eu vou fazer aqui do lado, olha. Bom, então aqui, olha, eu já marquei esse bloquinho aqui. Marquei aqui inteirinho na extensão todinha do tecido, na largura do tecido, que aqui ficou com 1,45 m mais ou menos. Então, olha, essa sequência de pontos aqui, que é essa, esse daqui é o ponto tranças. E esse daqui, olha, é o ponto folhas. Bom, então aqui para continuar, tem que deixar esse espaço aqui agora, que eu marquei aqui 5 centímetros. Mas pode ser 4 ou pode ser 6 também. Como o meu quadradinho aqui tem 2 centímetros, então não vai dar para deixar 5, porque ele vai parar aqui, olha, bem aqui no meio. Então, eu vou deixar aqui só 2 quadradinhos, que vai dar 4 centímetros. Então, aqui eu vou pular os 2 quadradinhos, que é esse espaço,
E vou começar nessa linha aqui, olha. E eu vou riscar aqui, olha. Eu vou até mudar a cor da canetinha aqui para ficar mais visível. Bom, aqui eu já fiz a carreira inteira. A próxima linha pula. E aí vem para essa próxima linha. Esse branquinho aqui, olha, é esse ponto. A penúltima linha, então, é essa. Vou riscar aqui no vermelhinho. E a última linha. Bom, então aqui eu já risquei o tecido inteiro. Olha, vou puxar o tecido aqui para mostrar. Então, aqui eu já risquei inteirinho o tecido, a largura toda do tecido. Ele tem que terminar assim, olha, exatamente como tá esse ponto aqui, olha. Olha, ele tem que terminar nessa sequência. Então, esse quadradinho aqui, olha, eu vou descartar ele, que é a mesma coisa que eu fiz lá no começo do tecido. Bom, então aqui agora só falta medir aqui e cortar, né? São 13 centímetros, 13 lá no começo e 13 aqui no final. Bom, então aqui o tecido já tá todo marcado, ficou, olha, 13 centímetros. Aí fica essa carreira aqui de ponto tranças, essa carreira de ponto folhas. Aí ficou um espacinho aqui, que era para ser 5 centímetros, mais uma carreira de ponto folhas e mais outra carreira aqui de ponto tranças. 13 centímetros também no final. Então, agora é só fechar esse tecido. E aí, eu vou passar uma costura aqui, ó. Bom, então, para começar a fazer aqui o pontinho capitonê, eu vou utilizar essa linha aqui, olha. Ela é uma linha bem resistente, ela não quebra. Essa linha aqui é essa daqui, olha, Mamute. É uma linha bem forte. Poderia ser também a linha 10, que é aquela linha usada em pipa. Mas se você não tiver, você pode fazer com a sua linha comum também. Eu gosto de fazer com essa linha mais resistente, pelo fato de ter que encher muito a almofada e às vezes a gente enche demais, o pontinho acaba estourando. Então, eu prefiro usar essa linha aqui. Mas você pode fazer com a sua normal também, é só dobrar ela para ela ficar mais forte. Bom, então esses pontinhos aqui não tem segredo para fechar. É só unir aqui, ó, de uma ponta a outra, fechar, e você pode fazer de um a um e ir cortando a linha, faz um, corta a linha, vai pro próximo e segue a sequência inteira de carreira. Ou então você pode encontrar aqui a sua maneira de fazer sem precisar cortar a linha o tempo inteiro. Então, aqui eu poderia cortar a linha e começar o próximo ponto. Aí, essa parte aqui tem que deixar a linha solta, esticada, porém solta. Aí, eu dou um nozinho aqui. E aí, vou fazer esse ponto aqui.
Pronto, dei 2 nozinhos aqui, já é suficiente. Eu vou ir pro pontinho aqui, olha, para esse próximo. Vou fazer nessa direção. Dei um nozinho, e agora eu vou pegar essa ponta aqui. Agora, eu vou fazer esse daqui que tá no cantinho, olha. Vou vir pra cá, que é onde tá mais perto. Deixo a linha solta e dou um nó. Aí, agora eu vou fechar esse ponto. Olha, aqui eu posso continuar, aqui eu posso cortar a linha ou eu posso continuar aqui também, olha. Só subir aqui, olha, e venho descendo. Eu vou continuar o ponto assim. Vou subir a linha pra cá. Deixo a linha solta. Aí, eu dou um nó. Agora, eu vou fechar esse ponto aqui. Vou fechar o branquinho agora. Vou vir pra cá. Dou um nozinho. E aí, fecho esse branco. Vou fazer agora o vermelhinho. Dei um nozinho, agora eu vou fechar ele. Olha, o pontinho tranças aqui já tá formado. Então, assim, olha, você faz essa sequência inteirinha de 3 linhas. Se você achar difícil fazer assim, é só fechar de um em um. Fecha esse pontinho, corta a linha, fecha esse, corta a linha, faz a carreira inteira. E aí, você faz da maneira que você achar mais fácil. Então, aqui eu já terminei essa primeira carreira aqui de ponto tranças. E ela ficou assim. Então, o ponto folhas aqui é só 2 carreirinhas, né? E aqui pode ser feito da mesma forma. Pode fechar de um a um, ou ir fechando e pulando por de cima. Eu vou fazer na sequência aqui, olha. Fecho esse, depois fecho esse. Vou começar nesse de baixo. Agora, eu vou para esse ponto. Deixa a linha solta e dá um nozinho. Agora, eu vou fechar esse aqui.
Vou fazer o pontinho de cima e vou descer. Deixo a linha solta, dou um pontinho, fecho o ponto de cima. Agora, vou pro pontinho de baixo. Lembrando sempre que você caminha sempre no espaço mais curto. Na sequência onde você vai fechar o ponto. Deixo a linha solta e dou um nozinho. Agora, eu vou fechar esse ponto aqui. Fiz mais aqui, ó, 2 pontinhos. Bom, então aqui eu terminei os pontinhos. E a almofada ficou assim, olha, o avesso. Vou virar aqui o direito da almofada. E olha, os pontinhos estão prontos. Agora é só fechar a almofada. Bom, então, para fechar essa almofada, eu vou usar aqui linha. A linha é a mesma linha que eu usei para fazer o ponto. Essa linha aqui é mamute, ou pode ser linha 10 também. Ou você usa aqui uma linha bem resistente, mas aqui tem que ser uma linha forte. Porque senão quando você alinhavar aqui puxar, ela estoura se a linha não for bem forte. Eu vou usar aqui 2 botões. Esse botão aqui é o número 40. Onde tá marcado? Deixa eu ver aqui, olha, 40. Então, esse botão, eu comprei o botão, levei o tecido e mandei forrar. Vou usar uma agulha aqui bem grande e um elástico que eu consiga passar aqui nessa agulha. Então, aqui agora eu vou alinhavar toda a volta desse tecido, para mim poder franzir. Eu prefiro já deixar esse botão assim. Olha, já encaixei esse botão. Vou virar aqui, eu abro o elástico e agora eu vou pôr o enchimento. Mas tem pessoas que preferem encher toda a almofada para depois passar o botão. Eu acho que assim facilita bastante. Esse botão já tá aqui encaixado, eu vou enchendo e vou só ajeitando esse elástico. E aí eu vou só colocar o outro botão do outro lado. Mas aí, se você preferir, você pode também encher toda a almofada e deixar o botão para colocar no final. Vou encher a almofada agora com fibra siliconada. Vou alinhavar aqui do mesmo jeito.
Agora eu vou reforçar essa costura aqui, olha, antes de deixar o botão na posição e colocar o outro. Reforcei bem essa costura. Agora eu vou cortar a linha. Viro aqui e agora eu vou puxar. Pronto, agora é só ajeitar as preguinhas desse lado aqui também. Deixei essa daqui para vocês verem. O enchimento, ele entra dentro dessa preguinha. Então, tem que tirar o enchimento aqui, olha, para poder ajeitar ela. Bom, ajeitei aqui então, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou reforçar isso aqui, olha. Lembrando que tem que sempre colocar a preguinha aqui na posição e ir passando a costura em volta no sentido correto aqui da prega, para ela não ficar assim retorcida. Agora eu vou colocar aqui o elástico na agulha. E vou passar aqui pelo botão. E aqui é só puxar agora e dar um nó. Aí você puxa aí o tanto que você acha que tá bom. Deixa eu ver o outro lado. Vou dar uns 4 nós aqui. Prontinho então, gente, olha, a almofada ficou assim. Desse lado aqui ela ficou mais branquinha, os quadradinhos, né? Pegou mais o branquinho e nessa parte ficou um pouquinho mais vermelha. Ela ficou bem cheia, ficou com 500 gramas de fibra siliconada. Olha, esse lado aqui ela ficou mais avermelhada e aqui ficou mais branco.